Oi, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje é domingo de manhã, uma nova semana. Que Deus te abençoe. Vou continuar o testemunho da Marilyn e do Michael. Eu sempre falo o testemunho da Marilyn, não. É o testemunho do casal. Mesmo que parece que todo o trabalho tenha sido feito por ela, né? Porque ele faz o trabalho da oposição. Mas talvez em algum momento, não sei se aqui no futuro do livro, né, da história deles no futuro, ele vai tomar a posição de amigo, não mais de inimigo. Antigamente, quando uma moça gostava de um rapaz e um rapaz gostava de uma moça, eles se chamavam de amigos. E aí tem muitas poesias que é para o meu amigo. Na verdade, não é a amizade que a gente fala hoje, né, fraternal. É o pretendente, né? Ou a pretendente. E aí, Deus tem me falado muito sobre que a gente não deve entrar em um relacionamento amoroso, mas isso também serve para outros relacionamentos, né? A gente não deve entrar, mas principalmente o casamento, que é o principal, como o inimigo, sabe? Como o egoísta ou a egoísta, que só pensa em si, né? Como dois sócios em que cada um vai lutar por sua parte e vão guerrear lá dentro. E aí, aqui nesse casamento da Marilyn Phillips e do Michael, será que ele é Phillips também? Phillips é sobrenome dele. Não devem se comportar como inimigos. Né? E daí tem outra questão. Eu trouxe outro livro aqui para vocês que eu vou voltar a ler. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Quando ele começa o livro, eu já li esse livro, vou reler. Ele começa toda a história a partir da morte. Da morte dele. Parece que ele era um solteirão. E aí, aqui, eu não lembro mais. Eu sei que ele tem a visão da vida dele a partir da morte. E Deus me falou para que você tenha a visão da sua vida a partir da sua morte. Ontem ele estava falando muito sobre como é que você está usando a sua vida. Hoje eu pensei, depois de 1 hora e pouco, a hora que eu estava tomando banho, eu pensei, eu perdi 1 hora com isso. 1 hora fazendo isso. Deus, olha isso. Poderia estar mais adiantada. E aí ele me reprovou. Você perdeu. Você não perdeu, você gastou 1 hora. Cuidado. Se você fica falando, olha, eu perdi, eu te tomo. Eu te tomo. Porque você tá lamentando, sabe? Então, assim, não, eu não perdi, Senhor, perdão, 1 hora fazendo isso aqui. Graças a Deus que eu pude fazer, glória a Deus que eu pude fazer as inúmeras coisas que eu fiz em 1 hora aqui pela manhã, né? Recolhendo isso aqui, ali, cuidando da minha filha, dando banho, isso. Graças a Deus que eu pude, que Deus me deu tempo, porque Ele me disse, eu não quero te dar dinheiro, eu quero te dar tempo. E é a visão a partir da morte que a gente comete menos erros.
como se você pudesse sair pela porta e voltar. Quando eu voltei do Japão e entrei em casa, eu tive outra visão, que hoje meio que se perdeu. Que é um pouco essa visão da morte. Quando eu cheguei de viagem depois de quase 5 anos no Japão. Essa, uau, estou de... Sabe, você tem outra visão. A gente precisa valorizar mais as pessoas, mais o nosso tempo, sabe? E não lamentar por gastar tempo com as pessoas que a gente ama. E lutar. Lutar como amigos e não como inimigos, entendeu? Não como grandes egoístas. Aqui, o grande problema do Michael que eu vejo é que ele não tinha sonhos com família e nem ela, mas eles se gostavam muito, então eles não sabiam o que fazer com esse sentimento, eles resolveram se casar, como Paulo diz, né? Se vocês não conseguem, para não pecarem, se casem. E eu tava pensando, né, nesse tipo de homem que não tem sonho de se casar, não tem sonho de ter filhos. E eu me lembrei oposto meu pai. Meu pai, ele sempre falou pra gente, não sei se meu irmão lembra, mas eu me lembro, principalmente por ser mulher, é como que ele era um pingo no meio do oceano. Ele dizia que ele sempre, quando ele saiu da cidade dele para ir trabalhar, enfrentar, porque meu pai era um homem muito tímido, ele trabalhava com vendas, enfrentar as pessoas, sabe? Muito não, talvez, né? Ele vendia de casa em casa livros. Ele dizia que ele fazia isso pensando na família que ele teria um dia. Que ele não queria, ele queria sair daquela pobreza, porque ele viu a mãe dele sofrendo, o pai dele sofrendo, ele sofreu, os irmãos sofreram, né? Sempre comendo o resto dos outros, usando roupa velha, rasgada, não tendo sapatos, né? E sendo sofrendo preconceito entre os primos, entre apanhando na escola, muita coisa, sofrendo por ser pobre, e ele queria prosperar para que um dia ele tivesse a esposa, os filhos e pudesse que eles não passassem pelo que ele passou. Eu não consigo esquecer isso, sempre me marcou muito isso. É uma coisa que o Michael não tem, que é o que leva ele a, eu tô confuso, porque parece que eu chamo de, não sei, alguma coisa dentro dele se perdeu, o instinto dele, natural, de homem. Quando Deus cria ele como homem, Deus coloca um instinto de proteção em relação à mulher, em relação aos filhos. E ele não tem isso. Alguma coisa se perdeu, sabe? Que ele só pensa nele, só nele, nele, nele. E aí, como eu disse, uma casa sem um líder, ela desmorona. Sem um pilar. E a mulher, ela não suporta seu pilar. Sabe? É melhor que ela esteja sozinha do que com um homem que é que nem um vendaval. Toda vez que ele entra na casa, ele provoca mais destruição. E ela quando ela tá sozinha, ela ora, ela se firma, ela é a cabeça, porque ele não é a cabeça, ele é uma cabeça voando por aí. Só que quando ele vem, ele perturba ela, porque ele tá carregado de demônios, sabe, de perturbação. Eu vou ler só um trecho aqui da página 49, a ordem traz cura. O Senhor levou-me para Gênesis 3, onde ele falou com Eva, a linha que me deu foi aquela, o seu desejo será para com o seu marido. O Senhor fez ler muitas e muitas vezes até que eu entendesse o que estava dizendo. Estava pensando em Eva, certamente seu desejo seria para com seu marido.
Ela não tinha muitas opções diante de si. Nunca havia entendido porque Deus dissera aquilo para ela. Não era como se ela pudesse sair e pegar o Juca ou uma outra pessoa. Tudo o que ela possuía era Adão. O Senhor continuou ministrando a mim. De repente tive um novo entendimento de Eva e do que ela experimentou. Se houvesse alguma vez uma mulher que pudesse dizer para seu marido: cara, você pisou na bola, foi Eva. Seu marido não somente arruinou a história para eles, mas também para toda a raça humana. Estavam vivendo na mais alta classe, naquele lindo jardim e tinham tudo o que necessitavam e repentinamente foram expulsos. Ela agora tinha de passar pelas dores de parto, o solo estava amaldiçoado e seu marido tinha de suar a camisa para trazer o pão de cada dia. Comecei a entender o que Eva estava sentindo. Ela poderia ter se tornado dura, odiosa do seu homem e ter dito: nada será o mesmo como antigamente. Estaria certa, nada seria o mesmo dali para frente. Enfim, às vezes alguma coisa se quebra, como nesse jardim do Éden. Alguma coisa se quebrou. Foi Eva? Quem que foi? Né? Às vezes é a mulher que faz algo errado, a coisa se quebra. Uma coisa que se quebra para colar de volta, como é que faz? Só um milagre. Foi ele que fez, sabe? Que falou coisas que você não consegue esquecer, que traiu, que abandonou, que é ausente, ou ela é ausente. Só um milagre. Só um milagre. Então ore para que Deus faça um milagre, porque só Deus pode interferir para curar e não para botar a mão e falar acabou, né? Então assim, para que Deus faça um milagre e reerga de novo Ezequiel 37. Entendeu? Que nem ventinho já não passa lá. Nem o vento, nem o urubu mais não passa. Tá? É osso seco. O urubu não tá atrás de osso seco. Tá atrás de carne ainda. Esse aí não. Acabou mesmo, sabe? Ninguém nem tá olhando pra dizer que acabou, porque você não volta lá no cemitério, né? Não fica voltando pra ver se realmente tá morto. Isso aí ninguém tá olhando mais. Um milagre. Tchau. Deus abençoe você.